o estudo de súmulas, o estudo de precedentes que trata sobre direitos humanos, e nós vamos tratar também sobre a antidiscriminação, que hoje é vista como um direito, né? Eu quero aqui estudar com os senhores o seguinte tema. Bom, o reconhecimento de um direito às terras, isso é, terras tradicionalmente, né, ocupadas por pessoas que são indígenas, né? Se estão essas terras, né, sujeita ao marco temporal da promulgação da Constituição Federal de 1988, de 5/10/1988. E nem a presença, podemos dizer, se existe a presença, né, de conflito físico ou uma controvérsia. E qual controvérsia judicial existe, né, nesta mesma data? Bom, temos o julgado do Supremo, o plenário, né, o RE 1.117.365 de Santa Catarina, onde o relator, o ministro Edson Fachin, e ele julgou, né, esse processo que aqui vou tratar com os senhores e com as senhoras em 27/9/2023. Procedimento esse de repercussão geral. Saiu, né, o tema 1031 no informativo 1110. Bom, e o que foi esse voto? A demarcação, né, consiste em um procedimento declaratório do direito originário. Isso é um direito territorial à posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidades indígenas. Bom, a posse tradicional indígena, ela é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas nas utilidades para sua atividade produtiva, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e nas necessária a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do parágrafo 1 do artigo 231 do texto constitucional. Ele também falou, o ministro, que a proteção constitucional aos direitos originários sobre terras, né, que tradicionalmente ocupam, independente da existência de um marco temporal, isso é, em 5 de outubro de 1988, ou da configuração do renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. O
ministro também tratou que, existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias que são úteis e necessárias, previsto no parágrafo 6 do artigo 231 da Constituição Federal de 88. Bom, ausente a ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidas e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada, relativo a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular o direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis pela União e, quando inviável, o reassentamento dos particulares. Caberá a eles indenização pela União com direito de regresso em face de ente federativo que titulou a área correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos de dívida agrária, se for do interesse do beneficiário e processada em autos apartados do procedimento de demarcação com pagamento imediato da parte incontroversa, garantindo o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição Federal. Bom, descabe a indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas, já reconhecidas e declaradas em procedimentos demarcatórios, ressalvados os casos judicializados e em andamento. É dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação e devendo ser ouvida em todo caso a comunidade indígena, buscando sim necessário a autocomposição entre os respectivos entes federativos para a identificação das terras necessárias à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas, artigo 16, 4 da Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A estruturação de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição Federal, por meio de pedido de revisão do procedimento demarcatório, apresentando até o prazo de 5 anos da demarcação anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas as ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data da conclusão deste julgamento. O laudo antropológico realizado nos termos do decreto 1175
1775 de 96 é um dos elementos fundamentais para a demonstração da tradicionalidade da ocupação da comunidade indígena determinada de acordo com seus usos, os seus costumes e as suas tradições, na forma do instrumento normativo citado. As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes. As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescindíveis. A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas. Os povos indígenas possuem a capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas dos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. Foi essa a decisão do julgado do ministro Edson Fachin. Agora eu tenho outra decisão a tratar com os senhores e com as senhoras. Bom, aprofundando-se, a análise do tema 1031 do Supremo, do RE, recurso extraordinário 1.365 de Santa Catarina, que trata sobre a teoria do indigenato e alguns aspectos. Bom, vamos lá. Esta decisão saiu do Supremo do Plenário. O relator foi o ministro Edson Fachin. Esse julgado foi em 27 de nove de 2023. Repercussão geral, tema 1031 do informativo 1110. Bom, o procedimento de demarcação é declaratório do direito originário territorial à posse tradicional indígena. A posse tradicional indígena é distinta da posse civil, pois tutela atributos imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários à reprodução física e cultural da comunidade indígena. Isso é, o artigo 231, parágrafo 1 da Constituição Federal. A proteção do direito originário indígena, a terra independe do marco temporal da Constituição ou de renitente esbulho. Bom, o Supremo reconheceu que a Constituição adota a teoria do indigenato e não a do marco temporal. As terras de ocupação indígena são de posse permanente da comunidade. Cabe às indígenas usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos das terras indígenas. As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis e disponíveis, e os direitos sobre elas são imprescritíveis. A ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional
do meio ambiente, isso é, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas. Bom, o marco temporal serve apenas para a fixação da validade e eficácia dos atos jurídicos relativo à terra que era de propriedade indígena de direito, mas não de fato. Assim, o marco temporal vale para fins de aferição do valor da indenização a ser paga ao proprietário de boa-fé ou da necessidade de reassentamento dos particulares. Quando inviável o reassentamento, a União irá indenizar, mas tem direito de regresso contra o ente federativo que titulou erroneamente a área. O dever da União de demarcar terras indígenas somente admite a formação de áreas reservadas em face de absoluta impossibilidade de demarcação. Deve haver a compensação proporcional à comunidade indígena em caso de impossibilidade de demarcação. É possível, o redimensionamento de terra indígena em caso de descumprimento dos elementos exigidos pela Constituição Federal, isso no artigo 231, por meio, de pedido de revisão apresentado em até 5 anos a contar da demarcação anterior. Bom, para tanto, é preciso comprovar grave e insanável erro no procedimento ou nos limites da terra. O prazo de 5 anos não se aplica para ações judiciais em curso e para os pedidos de revisão já instaurados, até a data da conclusão do julgamento. O laudo antropológico e a oitiva da comunidade indígena são indispensáveis para o processo de demarcação. Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas dos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo dos termos da lei e da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. Tem um outro assunto aqui a tratar com os senhores. Bom, outra decisão que partiu do Supremo, plenário, o RE 1.249.095 de São Paulo. O relator foi o ministro Cristiano Zanin e foi julgado em 27 de 11 de 2024. Uma repercussão geral. Tema esse 1086 do informativo 1160. E assim tem uma indagação: é possível a presença de símbolos religiosos em espaços públicos que pertencentes ao Estado, nas hipóteses em que se busca representar, mostrar uma tradição cultural da sociedade brasileira? Está sendo cobrada ainda em provas e está sendo cobrada isso ainda no dia a dia também, entendeu? Bom, e assim o ministro julgou a presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Bom, para concluir o estudo hoje, tem o último julgado. Julgado este que veio do Supremo, plenário, ADPF 991, relator, ministro Edson Fachin, veio de Distrito Federal, julgado em 8 de 8 de 2023 e saiu no informativo 1102. Bom, o que baseia essa decisão? O Supremo determinou que fossem adotadas providências para evitar e reparar falhas
e omissões na proteção e garantia dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato, né? Bom, a União deve, assim determinou o julgado o ministro Faxin. Bom, a União deve tomar medidas para proteger territórios de povos indígenas isolados e de recente contato, renovando portaria e de restrições antes de expirarem e só cessando após demarcação ou comprovação de ausência de indígenas isolados. Apresentar um plano de ação trabalhando o cronograma de estudos, dados sobre servidores, patrimônios, né, contratos e condições das unidades, status e orçamento das bases de proteção etnoambientais, né, do BAPS, o progresso da demarcação da terra da Cauaxifa, no rio Pardo, e ações de proteção e preservação contra invasões, isso é, emitir, né, portarias de restrição para territórios não demarcados em 60 dias, sob pena de, em não se cumprindo o prazo que o Supremo determine a restrição do uso por decisão judicial dessas áreas. O CNJ deve criar um grupo de trabalho para monitorar ações judiciais relativas ao direito dos povos indígenas isolados e de recente contato. Deve ser reconhecida pelas autoridades a forma isolada de viver como declaração da livre e autodeterminação dos povos indígenas isolados, sendo o ato do isolamento considerado suficiente para fins de consulta, nos termos da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, normas internacionais de direitos humanos internacionalizadas no ordenamento jurídico brasileiro. Obrigado você que me ouve. Curte o vídeo, compartilha e me segue. Meu nome é Tarcísio Marques e muito obrigado.